Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. O irmão Miqueias passando aqui para vos falar acerca de um assunto muito importante. Todos nós estamos vendo aí no noticiário, nos canais de internet, na mídia, né? Passando aí sobre o que aconteceu recente aí. E eu quero vos trazer uma palavra da parte de Deus e falar desse assunto, né? Que é sobre o Daniel Mastral. E eu quero trazer uma reflexão aqui da parte da palavra de Deus. Daniel Mastral, um Judas ou um Elias? Né? Todo respeito à memória dele, à família, ao filho, não é para denegrir. Mas assista esse conteúdo por completo para que nós venhamos tirar nossas conclusões, né? Daniel Mastral, um Judas ou um Elias? Né? No sentido que Elias, o profeta Elias, ele foi um homem um profeta de Deus, usado por Deus, que o sistema começou a ameaçar ele de morte, né? E o Judas, ele foi um traidor, andou com Jesus, viu muitos milagres, viu muitas coisas o Senhor fazendo, né? Ressuscitando o filho da viúva de Naim, ressuscitando a Lázaro, ressuscitando a filha de Jairo, libertando pessoas cativas por demônios, né? Viu o Senhor Jesus limpar os leprosos, curar cegos, surdos, mudos. Ouviu muitos ensinamentos do Senhor Jesus. E no final das contas o homem traiu o Senhor Jesus e tirou a sua própria vida. Por isto que eu estou falando. Daniel Mastral, um Judas ou um Elias? Então tem muita coisa aí que tá muito estranho, né, nessa história. Por ele ser uma pessoa ex-satanista que se converteu, eu posso falar que eu conheço pessoas que eram dessas religiões africanas, assim como minha avó foi. E eu conheço uma pessoa que ela estava para ser consagrada, com todo respeito a quem pratica esse tipo de religião. O conteúdo desse vídeo não é para ofender nenhuma dessas pessoas, mas é para compartilhar conhecimento, né? E trazer algumas verdades para nós. Então minha avó era dessas religiões africanas, essas religiões que vivem fazendo oferendas encruzilhadas, em beira de rio, né? Essas coisas aí que cuida, tem as suas imagens lá que cuida, tem que pôr seus alimentos cotidianos lá. Então minha avó pertenceu a isso aí. Mas o que eu quero falar antes de ler o texto bíblico, quero falar em relação a uma pessoa que eu conheço. Ela estava sendo preparada pelo seu tio, ela era dessas religiões de matrizes africanas, e ela estava sendo preparada pelo seu tio para ser mãe de santo. Só que poucos dias antes dessa consagração, dessa separação, a mãe dela fugiu com ela. E daí essa moça seguiu a vida dela e com o tempo ela teve um encontro com Cristo, né? E começou a servir a Deus, ao Deus que criou os céus e a terra. Aceitou Jesus. Mas por que eu estou falando dessa mulher? Porque ela tem uma luta diária. Porque a pessoa que estava preparando ela para prepará-la para ser uma mãe de santo, continuou fazendo trabalhos e trabalhos, trabalhos e trabalhos para complicar a vida dessa mulher. E a vida dessa mulher nunca foi fácil. É sempre uma luta após a outra, uma luta após a outra. Já fez várias cirurgias. O marido dela, o primeiro marido,
que era um traficante e tal, tentou matar ela, jogou ela do alto de um prédio lá do quarto andar, ela se quebrou toda. Tem tantas coisas terríveis, espancava ela e tal, até que esse camarada morreu. Ela está no segundo casamento, mas é uma luta constante. As trevas não dormem em relação a essa mulher, né? Ela era muito jovem, era uma jovem ainda, quando o tio dela estava preparando ela e a mãe dela fugiu. Então, pode ser que seja esse o caso, né, do nosso irmão, Daniel Mastral. E aqui eu estava pensando no dia de hoje, e o Senhor me levou a dois textos bíblicos para trazer uma reflexão para nós. E o primeiro texto bíblico é o que se encontra em 1 Reis, capítulo de número 19, né? Que fala que Jezabel ameaça Elias, que foge para Horebe. Vou ler aqui um pouco. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses, o que bem quiserem, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, fugiu. E chegando a Beceba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu, debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Então comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito, muito longo o caminho, muito comprido será o teu caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então veja que aqui o profeta Elias, ele recebeu uma ameaça de Jezabel. Então nós vamos voltar um pouco aqui atrás, no capítulo de número 17, a gente vai ver que Acabe, filho de Onrim, que era o rei de Israel, herdou o trono de seu pai, começou a reinar, né? E ele casou com uma mulher estrangeira, uma mulher que tinha uma religião aí satânica, satanismo, uma mulher consagrada às coisas do diabo. E esta mulher, ela era filha de um rei, Etibaal, que era o rei dos Sidônios. Esta mulher chegou na terra de Israel. O povo de Israel, que adorava o Deus que criou o céu e a terra, o povo começou a receber influência dessa mulher chamada Jezabel. E esta mulher começou a implantar, junto com seu marido, templos pagãos, que não era permitido. Começou a implantar altares para oferecer sacrifício a Baal. Foi quando Deus, não satisfeito com aquilo que ele estava vendo, porque quem adorava Baal acreditava que ele era o Deus da fertilidade, que mandava chuva sobre a terra, que fazia a erva crescer no campo. E a imagem desse Baal era metade para cima era corpo de touro, né? De um boi, cabeça de um boi, corpo de boi, para baixo era corpo de homem, né? Então, Deus, não satisfeito com o que estava acontecendo, com a influência dessa Jezabel,
com a influência do rei Acabe, que era para estar servindo ao Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, Deus mandou um profeta. Eu digo, já que vocês estão crendo nesse Baal, já que vocês estão servindo a ele, eu vou mandar um castigo aí, porque vocês estão acreditando que ele que manda a chuva, vocês estão acreditando que ele que manda a fertilidade, que faz a erva crescer no campo. Então eu vou provar para vocês quem é o verdadeiro Deus. E Deus mandou o seu profeta Elias entregar uma mensagem ao rei de Israel, Acabe, e ele foi lá entregar a mensagem do Senhor. E ele falou, olha, vive o Senhor, Acabe, segundo a minha palavra, não choverá nessa terra. Não vai chover nessa terra, nem vai haver orvalho. Então nem houve chuva, nem houve orvalho. E Deus mandou ele ir para o outro lado do rio Jordão e ficar na beira de um riacho chamado Ribeiro de Querite. E ali ele ficou convivendo ali e se alimentando. O Senhor mandava os corvos levar pão e carne para ele de manhã e pão e carne já no finalzinho da tarde, ao anoitecer, perto do anoitecer. E esse profeta ficou lá bebendo do ribeiro e comendo ali e tal. Chegou o tempo que esse ribeiro secou, Deus mandou ele ir para a terra de Sidom, que lá uma viúva ia sustentar este profeta. Enquanto isso, a seca, muitas vezes não há chuva, mas há o orvalho. O orvalho vem, o sereno, que é conhecido como sereno também, vem sobre a noite e cai sobre a erva do campo e faz ela e hidrata ela, né? E faz ela crescer e frutificar. Mas Deus mandou uma palavra que nem ia haver orvalho, nem ia haver chuva. E assim Deus fez. Passou o primeiro ano. Quando vem uma seca, às vezes não é perceptível nos primeiros meses, no primeiro ano, né? Porque os reservatórios de água ainda estão cheios, né? Aí passou o primeiro ano, passou o segundo ano, e cadê? As ervas não cresciam mais no campo, os animais não frutificavam por não estar bem alimentado. Começou a vir a crise sobre a terra de Israel, o povo começou a passar aperto, começou a passar fome, porque vai acabando o mantimento, vai acabando a despensa, né? Os celeiros vão secando os alimentos. E aí passou-se 3 anos e meio. Aí Deus falou para o seu servo Elias, olha Elias, se apresenta lá diante de Acabe. Elias se apresentou. E quando Elias se apresentou a Acabe, aí o Acabe falou, és tu o perturbador de Israel? E o profeta falou, perturbador de Israel é tu e a casa do teu pai com os teus pecados de idolatria. Vocês têm deixado de seguir os mandamentos do Senhor para servir a Baal, para servir aos ídolos, para servir aos demônios. E ele falou, olha, ajunta todo o povo no Monte Carmelo. E assim ele fez. Juntou o povo no Monte Carmelo e os profetas de Baal. 450 profetas de Baal. O texto menciona 400 profetas de Baal, 450 profetas de Acera. Era 450 profetas ao todos. Só que ele servia a Baal e a Acera. E ali Elias falou, olha, eu tenho um desafio para vocês. Vocês vão nos dar um bezerro a cada um. Eu só sou um, vocês são 450, são muitos. Vocês vão pegar um bezerro, vocês vão preparar o altar, vocês vão cortar o bezerro, vocês vão colocar lá como oferenda lá. Mas vocês não vão colocar fogo no altar. E eu vou fazer da mesma forma. Eu vou preparar o bezerro, vou preparar o altar, vou preparar o bezerro, vou colocar lá. Também não vou colocar fogo. Aí a gente vai clamar, a gente vai orar. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. E Elias deu a prioridade para eles e assim foi aceito o desafio. Porque Elias chamou o povo para o Monte Carmelo, chamou o rei, chamou os 450 profetas e fez o desafio. E começou lá. Os profetas de Baal fizeram o altar, partiram o bezerro e começaram a clamar. Clamaram de manhã até meio-dia, saltaram sobre o altar, se cortaram. E Elias, no meio-dia ali, Elias zombando dele. Clama, rapaz, talvez ele foi viajar, ou ele está dormindo, ou ele é um Deus. Como assim? Vocês falam que ele é um Deus e ele não responde a vocês, tal. E nada desses camaradas ter resposta do tal do Baal.
Aí Elias, chegou a vez de Elias. Elias falou assim, agora é minha vez, né? Elias chamou o povo, chegue para cá, chegue para perto. Até quando vós cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui ao Senhor. Se Baal é Deus, siga Baal. E Elias foi lá, preparou o altar, preparou a lenha lá, arrumou bonitinho, partiu o bezerro e fez um rego em volta do altar e falou, ó, pegue 4 cântaros de água e jogue sobre a lenha ali, sobre o altar. Os camaradas pegaram 4 cântaros de água e jogaram lá, molharam. Pega a segunda vez, pegaram e jogaram a segunda vez. Pega a terceira vez, eles pegaram a terceira vez. Ou seja, uma lenha seca é fácil pegar fogo, né? Uma lenha seca. Agora, uma lenha molhada para pegar fogo não é fácil. Então, Elias, para mostrar que só Deus, o Criador do céu e da terra, é o Senhor, ele fez esse desafio. Ele falou, olha, os profetas aí clamaram de manhã até meio-dia e nada aconteceu. Agora eu quero que vocês molhem a lenha. Pode molhar, porque o meu Deus, ele é tão poderoso que ele pode fazer pegar fogo, ele pode responder com fogo, ele pode fazer uma lenha molhada pegar fogo, uma lenha verde, que ele é poderoso, ele é criador do céu e da terra. E Elias clamou, ó Senhor, para que esse povo saiba que eu fiz conforme a tua vontade e que eu sou teu servo, que eu não estou fazendo isso de mim mesmo, nos responde. E diz o texto bíblico que o Senhor, está no capítulo 18 de 1 Reis, né? E o Senhor mandou fogo do céu que consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu o pó da terra, consumiu a água, consumiu foi tudo. E o povo se ajoelhou ali, o povo de Israel, e falou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Então Elias pegou e falou para o povo, é o seguinte, vamos descer, cada um pega esses profetas de Baal aí, porque a sentença na lei de Israel, da época, quem adorasse outros deuses, eles tinham que, a pena era a sentença de morte, por ser idólatra, por adorar um ídolo. Era o tempo da lei. Então Elias falou, pegue esses profetas de Baal e vamos descer com eles aqui do Monte Carmelo. Desceram com ele até o ribeiro de Quisson, e ali mataram os 450 profetas, porque eles eram homens dedicados às obras do diabo e não de Deus. Aí o rei Acabe, aí depois Elias virou para o rei Acabe e falou, ó, desce para comer, beber, e se aprontar aí, porque vai vir chuva. Já havia mais de 3 anos que não havia chuva, e Elias falou, vai vir chuva, então desça. Aí o Acabe desceu, comeu lá e tal. E Elias, depois que tinha matado os profetas falsos lá, subiu para o monte para orar ao Senhor, para o Senhor mandar chuva. E assim ele orou lá por 7 vezes, até que o Senhor mostrou uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele falou para o seu servo, desce e avisa para o rei Acabe subir depressa, porque vai vir uma abundante chuva. E o rei Acabe pegou seu carro e foi para a cidade de Jeziel. E quando ele chega lá, ele fez saber a Jezabel o que havia acontecido. Como como o Senhor operou de forma maravilhosa, mandou fogo do céu, consumiu o altar. Como os profetas comprados, profetas de Jezabel, que só falava aquilo que o povo queria ouvir, que só fazia bajulação, né? Que comia da mesa de Jezabel, como eles foram mortos por causa da sua idolatria, dos seus cultos aos demônios. E Jezabel, quando ficou sabendo daquilo, ela mandou um mensageiro a Elias. E nisso que ela manda um mensageiro, foi no texto que eu li aqui do capítulo 19, que ele falou para Elias, né? Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias, assim me faça os deuses o que bem quiserem, se de certa manhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, Jezabel ameaçou Elias de morte, né? Por isso que no começo eu falei assim, Daniel Mastral, um Judas ou um Elias, né? Todo respeito à sua memória. Ou seja, ele combateu o sistema, ele estava combatendo o sistema
da onde ele saiu, ele estava servindo a Deus, por isso que estava incomodando o sistema, porque tem muitas coisas estranhas, né? Muitas coisas estranhas. Como? Eu anotei algumas coisas aqui. Ele fala em alguns podcasts que ele participou que ele era ameaçado por algumas seitas satânicas que não se conformavam. Aí as redes sociais da esposa dele estão bloqueadas. A mulher não apareceu depois que esse homem morreu. A esposa dele sumiu. Aí não convidaram amigos para o velório. Não teve velório, foi um enterro muito rápido. O irmão do Mastral grava um vídeo lá no cemitério, depois que sepultaram ele. Aí eu achei muito estranho, né? Eu achei muito estranho tudo isso, o que aconteceu. Ele já havia sido avisado, em alguns podcasts eu ouvi ele falando que, olha, vão dizer que eu me suicidei. Eles vão inventar uma historinha aí, um sistema corrupto, sabe? O sistema de Baal, o sistema que adora a Satanás e os demônios, eles fazem esse tipo de coisa. Aí o Elias aqui, quando viu a ameaça, Elias ele deixou o seu moço, o seu servo, que o ajudava, e foi caminho de um dia para o deserto. Aí foi o que eu estava analisando, o Senhor me fez lembrar. Será que ele estava recebendo uma ameaça porque estava combatendo os cultos ao demônio, as coisas consagradas aos ídolos? Será que não foi isso que aconteceu? Só que no caso aqui do Elias, ele foi para o deserto, caminhou o caminho de um dia, ficou só, mas ele desejou a morte. Ele falou, olha Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, tira a minha vida, para mim já basta. Porque ele estava combatendo um sistema que tinha matado muitos profetas do Senhor. Quando você vai ler lá no capítulo de número 18, no capítulo 17, 18, vai ter uma passagem que antes de Elias, depois dos 3 anos e meio que não houve chuva, quando Elias vem para encontrar com Acabe, ele encontra primeiro com Obadias, que era um mordomo de Acabe, que ele era temente a Deus. E quando Elias falou para ele, olha, vai dizer a Acabe que eu estou aqui, eu vim falar com ele, ele falou, você quer que eu morra? Não houve rei nem nação, não houve reino ou nação que esse homem não procurou por você, Elias, para te matar. E quando ele não encontrava você nas nações, ele ajuramentava as nações. Ou seja, ele fazia ameaça àquelas nações. Porque ele estava procurando você para matar. Mas você não ouviu falar, Elias, que eu temo ao Senhor desde a minha mocidade. O Obadias, mordomo de Acabe, falando. Eu temo ao Senhor desde a minha mocidade. Você não ouviu falar que eu guardei aí 100 profetas? Quando Jezabel mandou matar os profetas do Senhor, perseguiu os profetas do Senhor. Você não ouviu falar que eu guardei 100, 50 numa cova, 50 e outros sustentava com água e com pão? Então veja que o sistema, ele quer sempre matar os profetas do Senhor. Aquele que se levanta para falar em nome do Senhor, ele vai ser perseguido. E principalmente esse homem que saiu do meio deles. Essas religiões, essas seitas aí satânicas, depois de um certo tempo, eles não aceitam que as pessoas saiam. Tem alguns patamar que as pessoas chegam, é como se fosse um sistema aí do crime organizado. Você entra, mas você não pode sair. Você só sai se Deus fizer um milagre. Ou seja, no crime organizado, você só pode sair se for para servir a Deus. Eles têm isso com eles. Se você for
Ah, eu vou sair porque eu não quero mais ser. Não tem isso não. E essas seitas religiosas têm muito disso. Principalmente esse homem que já tinha escrito muitos livros, 30 livros, se não me falha a memória, e ele estava incomodando, porque ele estava revelando os segredos deles, né? Como eles operam. E isso vem de longe. Então Elias, ele recebeu o socorro do Senhor ali no deserto, porque Elias já tinha decidido por ele. Elias falou, olha, já basta, Senhor, não sou melhor do que meus pais, para mim já deu, para mim aqui tá bom, só que eu tenho essa palavra de Deus para falar para vocês. Pare de escolher por conta própria o caminho que você deve trilhar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus tem coisas melhores para você. Você não precisa tomar atitudes próprias, porque muitas vezes as suas atitudes próprias não agradam a Deus. Assim como Judas fez. Judas tomou a atitude de tirar a sua própria vida. Então é uma atitude que não agrada a Deus, porque Deus tem salvação para você, tem vida eterna. Jesus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Elias falou que aqui já deu, mas quando Deus foi falar com ele, Deus primeiro mandou alimento para ele, mandou água, mandou pão, mandou um anjo lá, que levou água e pão, e acordou ele, que ele estava cansado, fadigado do deserto, tinha recebido uma ameaça de morte. Então Deus primeiro alimentou ele ali, alimentou ele de forma física, hidratou ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Depois Deus mandou o anjo lá de novo e mandou ele levou comida e água de novo e falou, come e bebe, levanta, porque muito comprido será o teu caminho. Então não queira dar basta, não queira pôr um ponto final, não queira pôr um fim aonde Deus não colocou. Então Deus tem uma obra na sua vida. Jesus te ama. Deus tem uma obra maravilhosa para você. A vida aqui, a morte física aqui não é o fim. Temos uma eternidade. Então precisamos nos preparar para encontrar com o Senhor, nosso Deus, que criou o céu e a terra. Ainda que o mundo inteiro te abandone, o teu pai, a tua mãe, os teus amigos, teus irmãos, Jesus não vai te abandonar. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aí agora eu quero ler com vocês acerca de Judas, porque só antes disso eu vou falar uma coisinha aqui em relação a Elias. Então Elias comeu, bebeu e caminhou 40 dias e 40 noites, foi até o Monte Horebe, chegou lá, ele entrou numa caverna, e lá Deus foi falar com ele. Aí Deus falou, o que fazes aqui, Elias? Aí ele falou, que eu tenho sido zeloso pelo Senhor meu Deus. O povo de Israel abandonou os teus mandamentos. O povo tem se corrompido, só eu fiquei profeta. E Deus falou com ele, Elias, é o seguinte, ainda tem 7.000 que não se dobraram, que não se ajoelharam diante de Baal. Tem 7.000 ainda. Então, Elias, não é só você que está sofrendo perseguição, não. Tem 7.000, Elias, que ainda está pagando preço para ser fiel a mim. Então não é só você que passa sofrimento nessa terra, não. Muitas pessoas passam sofrimento nessa terra, muito para trilhar o caminho da verdade, o caminho de Cristo. E aí Deus falou para Elias, Elias, é o seguinte, você vai sair daí, você vai ungir Azael, rei sobre a Síria, Jeú, filho de Nissi, tu vai ungir rei sobre Israel, e Eliseu, filho de Safate de Abimeola, tu ungirás profeta em teu lugar. Então o homem que estava querendo tirar a sua vida, que estava dizendo para Deus que ali já bastava, Deus estava falando para ele, eu ainda tenho um projeto com você nessa terra. Eu ainda tenho algo para você fazer, ainda tem algo para você fazer para mim nessa terra. Não é hora de partir, não é do seu jeito. Então, por Elias, ele tinha ficado lá num deserto. Ele tinha parado ali a caminhada dele. Mas Deus falou para ele trabalhar
Olha, tem Azael, o rei, para você ungir sobre a Síria. Tem Jeú, para você ungir rei sobre Israel. Tem Eliseu. Você precisa treinar Eliseu para ele ser seu sucessor. Então Elias obedeceu a voz de Deus e foi fazer aquilo que Deus mandou. Ele teve um período que ele passou ainda anos ali treinando Eliseu. Ungiu o Azael, rei, sobre a Síria. Depois, lá na frente, ele mandou um servo levar o chifre com azeite para ungir o Jeú, rei sobre Israel. E lá no capítulo 2 de Segundas Reis, Elias foi levado aos céus. Elias foi levado aos céus. Ele ia caminhando mais Eliseu, o seu servo ali. Ele foi separado por um carro de fogo e foi elevado ao céu num redemoinho. Então, o homem que estava desejando a morte lá atrás, né? O homem que estava sofrendo perseguição por causa de um sistema religioso, ele teve um final bem melhor. Ele foi levado sem ver e sem passar pela morte. Olha que coisa maravilhosa Deus fez na vida de Elias. Então, no começo aqui eu falei, Daniel Mastral, um Judas ou um Elias. Ou seja, ele foi vítima de um sistema religioso, como Elias foi, a ponto que ele desejou a morte, mas graças a Deus que o Senhor socorreu o seu servo lá naquele deserto. Aí talvez você para pensar, mas por que Deus permitiu tal coisa? Por que Deus permitiu que acontecesse isso com Daniel Mastral? Porque tem hora que o sofrimento é tanto na vida de uma pessoa que ela já cumpriu a carreira dela na terra. Então Deus permite, às vezes, muitas coisas acontecer para que Deus tenha aquela pessoa perto dele. Ou seja, já chegou o tempo daquela pessoa. Se aconteceu o que aconteceu, é porque chegou o tempo do ministério dele se findar na terra. Porque se ele tivesse mais alguma coisa para fazer para o Senhor aqui na terra, veja aí quantas obras esse homem fez aí, uns 30 livros, se não me falha a memória. Quantos podcasts ele participou, quantas entrevistas. Então, se tivesse mais coisas para ele fazer, Deus não tinha... Foi Deus que, né? Um exemplo, digamos assim. Então, eu acredito que chegou o tempo que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir, né? Mas, agora eu quero ler sobre Judas. Então, eu falei, Daniel Mastral, um Elias ou um Judas. O plano para tirar a vida de Jesus, está em Mateus capítulo 26. Eu quero ler aqui com vocês. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, olha o que estava acontecendo. Depois os príncipes dos sacerdotes, ou seja, os maiorais, né? E os escribas, ou seja, os doutores, e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Para prender Jesus com dolo, má fé, astúcia, maldade. Esse é o significado dessa palavra. Uma palavrinha com 4 letras, dolo, significa má fé, astúcia, maldade. Ou seja, os príncipes dos sacerdotes, os cabeças, os escribas, ou seja, os doutores da lei, os anciãos do povo, ou seja, os anciãos, aqueles homens já de vida longa, experiente, que era para ser o exemplo, reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chama Caifás. Está entendendo como que é o sistema religioso sem Deus? Se Deus estivesse no meio dessa reunião desses homens, haveria amor e haveria misericórdia, né? Mas aqui eles estavam se consultando mutuamente, procurando um jeito para prender Jesus com dolo, porque eles queriam matar o Senhor Jesus. Se eles queriam matar o Senhor Jesus, quem era o nosso irmão aí, Daniel Mastral, né, perto do nosso Salvador, né? Se chamaram o Senhor Jesus de filho de Bezebu, quanto mais
os que crêem nele, né? Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Aí Mateus 26, versículo de número 14 a 16. Está escrito assim, Judas consente em trair Jesus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me queres dar? E eu vou lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscavam oportunidade para o entregar. Olha para isso. Olha como o sistema é terrível. Judas, vamos falar de Judas agora. Judas ouviu os mesmos ensinamentos que os outros apóstolos. Judas teve o mesmo mestre, a mesma escola. Viu muitos milagres do Senhor Jesus. Comeu na mesma mesa. Andou nos mesmos ambientes que o Senhor Jesus andou nessa terra. Mas Judas, ele é uma pessoa que não teve ele não se converteu. Judas, ele andava com Jesus porque ele gostava do status e gostava do bem-estar. Ele gostava de dinheiro, gostava de conforto. Entendeu? Ele não andava com Jesus porque ele cria em Deus, porque ele amava a Deus. Ele estava ali pelo que o Senhor Jesus proporcionava. Olha, um homem bem visto, um homem que aonde chegava as multidões paravam para ouvi-lo, um homem que entrava em várias casas, um homem que conversava com várias pessoas, um mestre que chamava a atenção de muita gente, desde rico a pobre. Então Judas, nossa, é bom andar com esse homem, mas por causa do status dele. Porque lá no capítulo 12 de João, Jesus estava em uma casa lá de Simão o leproso e Judas estava lá também, quando uma mulher entrou com um vaso de alabastro, que era um unguento muito caro, que era o preço de um ano de trabalho, começou a derramar sobre Jesus aquele unguento e Judas, quando viu, falou, para que esse desperdício? Né? Tá desperdiçando perfume aqui, no jantar, para que esse desperdício? Pega esse perfume, vende ele e divide com os pobres. Aí João, o apóstolo, diz, não é porque ele amava e tinha cuidado dos pobres que ele falou aquilo. Que ele cresceu os olhos sobre o unguento, sobre aquele nardo puro, um perfume raro, caro. Judas falou isso porque ele era ladrão. Judas tinha a bolsa onde eles guardavam as ofertas, né? E Judas roubava. Então Judas, ele era ladrão quando Jesus chamou ele. E o Senhor Jesus, ele deu ajuda, tempo o suficiente para ele se arrepender dos seus pecados. Jesus deixou ele lidar com aquilo que ele tinha dificuldade para ele produzir fruto digno de arrependimento, para ele mudar. Mas Judas não mudou. E é tão tal que ele não mudou, que ele amava o dinheiro, que ele amava as coisas desse mundo, que ele traiu o seu mestre. Ele traiu o seu mestre por dinheiro. Porque ele que foi aos sumos sacerdotes, ele que foi aos príncipes, ele que foi aos anciãos, que estava procurando ocasião para prender ao Senhor Jesus. Está escrito aqui em Mateus 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com ele os principais dos sacerdotes. Está entendendo? Ele que foi, ele queria e disse, que queres me dar? E eu vou lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Então veja que Judas andou com Jesus, mas não se converteu. Ele gostava do status. Traiu o seu mestre por 30 moedas de prata. Andou com ele cerca de 3 anos e meio. Não se converteu. Aí lá na frente, aqui em Mateus capítulo 27, Jesus perante o Sinédrio. Para encerrarmos aqui, fala aqui. Vamos ler. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. Então os camaradas continuavam, e manietando o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então aqui o camarada, eles já estavam de posse do Senhor Jesus, porque Judas,
ele levou os cidadãos lá para prender Jesus, lá no jardim do Getsemane, e ele falou, aquele que eu beijar é esse, aí você vai lá e prende. E Judas chegou lá e foi lá e cumprimentou o Senhor Jesus com um beijo. E o Senhor Jesus falou com ele, com um beijo você traz o Filho do Homem? E assim foi o sinal e assim foi feito. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Então veja o que Judas fez aqui, né? Ele quando viu que Jesus foi condenado, ele se arrependeu. Ele falou, olha, traí sangue inocente. Mas só que ele foi procurar os cidadãos lá, os sumos sacerdotes, os príncipes. Foi procurar os camaradas. Então aquele cidadão do sistema religioso, sabe? Aqueles que se dizia temer a Deus, guardar os mandamentos de Deus. Eles eram para ter recebido Judas, apoiado Judas, né? Era para ele ter dado um suporte para Judas. Mas o sistema religioso ele não está nem aí. Porque o sistema religioso não depende de Deus. O sistema religioso é alimentado por Satanás. A religião ela não é criada por Deus. A religião ela é inventada por Satanás. Porque a religião nada mais é do que o homem tentando buscar a Deus. Só que como o homem sozinho não pode chegar a Deus, aí o Satanás coloca na mente dele. Ah, é por aqui. Um fala é por aqui, o outro é por aqui. O outro fala é por aqui, o outro por aqui. Cada um traça o seu caminho. Entendeu? Isso é a religião. O homem tentando chegar a Deus. Aí um fala que vai ter reencarnação. Você tem que fazer boas obras, caridade para ter reencarnação, né? Outro diz, não, você tem que ter o seu santo, você tem que colocar oferenda para ele, que ele vai fazer bem para você e tal, vai se aproximar de Deus. Não. O homem sozinho não pode se aproximar de Deus. Por isso que o Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o Evangelho de Deus não é religião. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, curar e libertar o mais vil pecador. O Evangelho, a palavra Evangelho vem de uma palavra Evangelion, ou Evangelion, do grego, que significa boas novas. O Evangelho não é religião, o Evangelho é Deus vindo salvar a humanidade. Através do sacrifício do seu Filho Jesus, Deus reconcilia a humanidade consigo. E para a gente ser salvo, a gente só tem um caminho que é Jesus. Então o sistema religioso ele é assim. O sistema religioso ele é alimentado por Satanás. E eles têm várias patentes. O sistema religioso tem várias patentes. Tem essas que oferecem coisas aí em beira de rio, encruzilhada e tal. Tem umas mais suaves. Quanto mais você entra no oculto, na escuridão deles, é que você vai ficando mais preso ainda. E você chega num certo ponto que você não pode sair. Porque se você sair, você vai pagar com a vida. Então, para encerrar aqui, nós vemos dois homens que tiveram... os dois tiveram problemas, né? Mas um foi auxiliado por Deus, que foi Elias, porque temia Deus e fazia a obra de Deus. E o outro, ele se perdeu, foi chamado por Deus, mas não obedecia a palavra de Deus, não guardava os mandamentos de Deus. Esse foi o caso do Judas. Por isso que o Judas não teve jeito para ele, porque em vez ele estava andando com o Filho de Deus lado a lado, e não se converteu, e não mudou o seu caminho. Por isso que o fim dele foi esse.
ele tirou a sua própria vida. Porque ele se alinhou com um sistema religioso que não temia Deus, que fazia de tudo pelo poder, para estar com o poder, para estar dominando o povo. Porque esses homens aí, príncipe de sacerdote, ancião, escriba, esses homens aí, eles não queriam perder o prestígio, o status, não queriam perder o dinheiro por estar na frente, no topo, liderando o povo com a religião deles lá. Elias quebrou um sistema religioso de Jezabel e foi ameaçado, e Deus socorreu. E Judas, ele se corrompeu, ele se alinhou com o sistema religioso de Satanás, aqueles que queriam a morte de Jesus. Mas que Deus vos abençoe, né? E para encerrar aquilo que eu falei, Daniel Mastral, um Judas ou um Elias? Eu acredito que um Elias. Ou seja, um cara que bateu de frente com o sistema, da onde ele saiu, e os cidadãos bateram sempre ameaçando, sempre para tirar a vida desse homem. Mas é aquilo, né? Foi com a vontade permissiva de Deus. Porque se Deus tivesse algo ainda com ele nessa terra,